Olá, meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos mais uma vez no vídeo no dia de hoje, onde vamos refletir e falar sobre a palavra de Deus e que isso tem a ver com a nossa vida, de forma prática, como que nós podemos aprender a todos os dias não só ouvir, mas obedecer a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre duas escolhas que temos na vida. E para isso vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 38 ao versículo 42. E assim nos diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Santo Deus, obrigado por essa palavra. Vivifica, Pai, essa palavra em nosso coração e no coração e na alma de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse dia e que sejam abençoados pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a vida é feita de escolhas. E nesta cena, nesse texto que acabamos de ler, na casa de Marta e de Maria, nessas duas irmãs, elas trazem duas grandes lições, duas grandes escolhas, duas grandes atitudes para as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Então vamos meditar sobre essas duas atitudes, analisando, refletindo, pensando sobre essas duas personagens e os seus comportamentos perante Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou à casa delas, quais foram essas atitudes e nos faz refletir as nossas atitudes no dia a dia. Então, o texto deixa bem claro que, primeiro, ela se preocupar em hospedar o Mestre Jesus. Jesus estava passando de caminho, estava passando por aquele povoado, e tanto Marta quanto Maria hospedaram Jesus. E a primeira coisa que eu queria te convidar: abra a sua casa para Jesus. Abra seu coração para Jesus. Hospede Jesus, hospede o Espírito Santo no seu coração. Permita que Jesus tenha a liberdade para te trazer esta lição. Permita que Jesus tenha a liberdade no teu coração, na tua casa, na tua família, de trazer esse ensinamento e trazer essa reflexão bem prática para a sua vida. Então, essas duas atitudes foi quando elas hospedaram. E depois de hospedar Jesus, eu gostaria que você pensasse nessas duas atitudes. A primeira escolha, a primeira atitude foi Marta. Então, quando Marta hospedou Jesus, ela teve uma atitude que o texto mostra, deixa bem claro, que ela estava agitada, sempre agitada. Ela estava sempre ocupada com vários serviços, várias coisas que ela tinha que fazer na casa. E ela também estava nervosa quando ela via sua irmã sentada aos pés de Jesus e ficou brava, perguntando se Jesus não se importava, que ela não estava ajudando nos seus afazeres, e falou de uma forma rude, uma forma brava, para que Jesus cobre a sua irmã para ajudá-la. E aí ela mostra uma atitude mental, uma atitude física, de um estado mental, de um estado físico, de um estado emocional de muita ansiedade. Então, o seu estado mental era de ansiedade. Ela pensava muitas coisas, ela estava muito agitada com seus pensamentos. E muitas pessoas na vida ficam agitadas com seus pensamentos, ficam num estado mental muito agitado, não tem calma, não tem serenidade. E seu estado físico estava também ansiosa, sempre procurando coisas para fazer. Muitas pessoas no seu dia a dia procuram coisas, querem estar sempre ocupadas, sempre tendo que produzir, sempre que tem alguma coisa para fazer,
fazer por causa da sua ansiedade. E quando não tem nada para fazer, fica balançando as perninhas, fica fazendo qualquer outra coisa para preencher esse estado físico de ter que se movimentar, de ter que agir o tempo todo. E também muitas pessoas apresentam esse estado emocional de nervosismo, esse estado emocional de irritação, como Marta apresentou. Então, sempre Marta nos ensina nesse texto esse lado nosso mais inquieto, esse lado nosso mais ansioso. Na verdade, essas duas irmãs representam essas duas facetas da nossa personalidade. Então, temos sim esse lado que tende a ser mais ansioso. Não que a ansiedade não seja boa numa boa medida, mas a ansiedade que nos leva a viver uma vida agitada perde o sentido da vida, pois essas pessoas se preocupam mais em fazer do que ser, se preocupam mais dão mais sentido ao seu trabalho, dão mais sentido aos seus afazeres do que a própria vida em si. E a outra personagem, chamada de Maria no texto, ao hospedar Jesus, ela toma duas atitudes muito simples. O texto diz que ela se assentou aos pés de Jesus. Essa situação de se assentar aos pés dos mestres era a posição que todos os alunos da época faziam. Então era muito comum um mestre e ter os seus discípulos, os seus seguidores, e quando o mestre ensinar numa praça, numa casa, em algum teatro, eles se assentavam aos pés do mestre e, de uma maneira bem submissa, ficavam ouvindo o que o mestre tinha para dizer. E o texto é bem claro, que ela se assentou e ouviu os seus ensinamentos. Este lado da nossa personalidade é um lado mais sereno, um lado mais tranquilo, que mostra uma tranquilidade. E aqui, ao contrário de Marta, o estado mental é de paz, com os pensamentos todos equilibrados, com os pensamentos todos tranquilos. O estado físico é de relaxamento, ela se sentou relaxada e não correndo de um lado para o outro como estava a sua irmã. Isso é o estado emocional, seu estado de espírito é de uma calma, de uma tranquilidade imensa no seu sentimento e nas suas emoções. Esse mostra esse lado que nós temos que escolher dessa serenidade, dessa tranquilidade que nós precisamos ter para tomar as nossas decisões. Pois na decisão do dia a dia, nas coisas que se apresentam a nós todos os dias, se andarmos ansiosos, se andarmos agitados, se andarmos nervosos, não vamos ter uma clareza mental necessária para viver uma vida tranquila, para viver uma vida em paz. Nesse dia a dia que estamos vivendo com essa doença, com essa pandemia ainda do coronavírus, muitas pessoas estão nesse estado de agitação, de preocupação, de nervosismo e dão esse lado ansioso da personalidade. Mas eu convido vocês a viverem todos esse lado Maria de ser, esse lado sereno de ser, esse lado que está diante de nossas escolhas, é nos assentarmos aos pés de Jesus, a nos assentarmos aos pés do nosso Mestre e ouvirmos os seus ensinamentos. Isso não quer dizer que não devemos fazer nada. Isso não quer dizer que não tenhamos nossas responsabilidades no trabalho, no estudo, aqui na nossa própria casa, você aí na sua própria casa, com certeza você tem, mas isso não está em primeiro lugar na sua vida, e não é isso que dá sentido à sua vida. Não são coisas materiais que dão sentido à nossa vida, mas sim coisas espirituais. Jesus, qual foi a posição do mestre perante Marta e perante Maria? Jesus acolheu as duas, Jesus se hospedou e acolheu as duas irmãs, ele acolheu as duas pessoas. Para Marta, ele, portanto, aconselhou: Marta, Marta, por que você está tão agitada? Marta, Marta, olhe para si mesmo, você anda inquieta, você anda preocupada. Então ele chamou Marta a atenção para si mesma, para ela se perceber o quanto ela estava agitada, o quanto ela estava nervosa e não estava aproveitando a presença ilustre de Jesus, a presença ilustre daquele grande
mestre. E a Maria, ele disse que ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, ele elogiou Maria dizendo que ao se assentar aos pés de Jesus, ao ouvir os ensinamentos, ela escolheu aquilo que realmente dá sentido para a vida. Porque todas as outras coisas são passageiras. Tudo nesse mundo vai passar. Os serviços, as coisas materiais, tudo vai passar nessa vida, mas a única coisa que não nos será tirada, que não será tirada de Maria e de nenhum dos seus discípulos, inclusive dos discípulos atuais, é os ensinamentos de Jesus. Então, não que não tenhamos coisa para fazer, mas que Jesus deve estar em primeiro lugar, pois são os seus ensinamentos que, quando nós damos ouvidos, a gente vê que Marta, com certeza, escutava o que Jesus estava falando, quando ela estava para lá e para cá, na agitação dos seus afazeres, mas ela só estava apenas escutando a voz de Jesus. Maria, pelo contrário, ela estava dando ouvidos ao que Jesus estava dizendo. Ela estava querendo aprender com Jesus, porque assim que o mestre fosse embora, ela teria no seu coração toda a sabedoria necessária para tomar todas as ações que ela precisaria depois no seu dia a dia. É exatamente isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer chamar a atenção daqueles que andam ansiosos, aqueles que tomam atitudes baseadas na ansiedade, na inquietação, no nervosismo, para que ouçam também, como Maria, os seus ensinamentos e tenham uma atitude mental de paz, uma atitude física de relaxamento, uma atitude emocional de calma, para saber tomar todas essas decisões, e isso jamais será tirado de nós. Em toda e qualquer situação nós teremos paz, em toda e qualquer situação nós teremos esperança, em toda e qualquer situação nós teremos alegria, pois a melhor parte é estar aos pés do mestre, a melhor parte é estar ouvindo, e mais do que ouvir simplesmente com o nosso aparelho auditivo, é dar ouvidos com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, com o fundo do nosso ser, a todos os ensinamentos de Jesus. Jesus convida, em Mateus 11, versículo 29, a gente ir até ele e aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus para todos nós no dia de hoje, de hospedarmos ele no nosso coração e sempre darmos ouvidos aos seus ensinamentos, para que possamos viver uma vida tranquila, uma vida de paz e uma vida de serenidade. Esta é a vida abundante que Jesus veio trazer para todos nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, abundância de paz, abundância de calma, abundância de tranquilidade para tomar as suas decisões. Então, que assim o Senhor continue te abençoando, direcionando a sua vida e sempre te dando sabedoria para escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o que é justo e o que é injusto. E em todas as suas decisões, agradar a Deus e sentir a felicidade plena no teu coração. Um grande beijo no teu coração, na tua alma, e que o Senhor o abençoe. Amém.